Está começando mais um programa UFAO no combate ao coronavírus. E o nosso entrevistado de hoje é o professor Chico Rosário, ele que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Inicialmente, professor, muito obrigado pela participação aqui no programa. E a pergunta inicial ela é muito simples. O que esperar da economia pós-pandemia? Pergunta de R$1 milhão. Inicialmente, eu quero agradecer ao Oscar e a gestão da UFAO pelo convite, para a gente bater um papo e dizer um pouco do que a gente está pensando e fazendo na UFAO nesse período de quarentena que ninguém parou dentro da universidade. Bom, em relação ao que é que a gente vai fazer depois da pandemia, a gente vai tentar voltar ao que era antes, né? O ser humano, ele tem em sua constituição biológica uma programação que se formou nos últimos 5, 6 milhões de anos, né? E não é rapidamente, em alguns meses, que a gente reprograma tudo. Então, a tentativa de todo mundo vai se voltar ao normal, ao que era antes. Vai poder? Não. Aí é outra questão. Por questões de higiene, sanitização, saúde, a gente vai ter que fazer algumas adaptações no nosso modo de vida. E aí todo mundo vai ter que fazer algumas adaptações e isso vai ter impacto, né, no nosso dia a dia, na economia, na nossa relação. As pessoas estão reclamando porque não tem um abraço, né, enquanto empresários estão reclamando porque não estão conseguindo vender nada. Então, você vai ter todo tipo de impacto aí na sociedade e o mundo não vai ser igual do ponto de vista de detalhes, né? Mas, no geral, o mundo e o ser humano vai continuar sendo do jeito que é, né? A gente vai ter uma nova construção de algumas coisas, mas, no geral, a gente vai continuar com as mesmas preocupações de bem-estar, de querer sobreviver, de querer ser feliz. A gente está falando de cenários muito díspares, né? A gente está falando de megacorporações, de grandes empresas que muitas vezes têm um aporte financeiro que permitem que ela sobreviva por mais tempo, ou tenha acesso a crédito de forma mais fácil e mais ágil. E a gente está falando também de um cenário de pequenos negócios, onde as pessoas não têm essa mesma estrutura, esse mesmo acesso e estão tentando se reinventar. Economicamente, a gente parte para um mundo de novos modelos, professor? Bom, aí sim, aí no pós-pandemia, do ponto de vista dos negócios e da relação econômica entre os agentes econômicos, de modo geral, família e empresa, a gente vai ter uma mudança significativa, né? Então, o comportamento do ser humano como sociedade vai continuar, mas o comportamento micro, né, dos agentes econômicos ele vai mudar radicalmente. Por quê? Primeiro, os modelos de negócio que a gente tem de aglomeração, shopping, eventos, né, tudo as métricas de sucesso, de desempenho de todo o negócio é de volume de venda, volume de gente, né? Então, essa questão da aglomeração, a gente já está vendo agora que não vai mais funcionar. Então, imediatamente, tudo que é tipo de negócio vinculado à aglomeração, a toque, a contato físico, esse vai ter que se reinventar, né? E nesse momento de reinvenção dos negócios, a gente vai ter uma nova economia surgindo, tá certo? A gente vai ter a economia do baixo toque, low touch, por exemplo, né? A economia de maior higienização das coisas. Então, empresas que vão ter que ter selos de higiene, selos de qualidade sanitária, alguns negócios tipo restaurantes, tipo academia de ginástica, vão ter que repensar fortemente o volume de gente que eles vão receber, né? Vão ter que incorporar o digital, o restaurante, o digital no sentido de agendamento de mesa, né? Entrega mais eficiente, o delivery está sendo extremamente utilizado pelos restaurantes, mas ainda não é uma coisa eficiente, ainda estão operando muito no modo gambiarra, né? Fazendo algumas adaptações. Então, realmente, no pós-pandemia, o comportamento microeconômico dos agentes, quer dizer, a relação, né, vai mudar radicalmente. Do ponto de vista econômico, um problema de saúde, como a pandemia,
né, de um novo vírus, de um novo coronavírus, evidencia ainda mais as desigualdades sociais, professor? Sim, sim. Né? O Brasil está claro. Quando a gente olha em todas as cidades que são impactadas pelo coronavírus ou pela Covid-19, que é a doença, né? A gente vê que os bairros de maior número, maior índice de contágio são os bairros de menor renda ou onde existem comunidades, aglomerações subnormais, ou as favelas. Então, esse é o ponto em que o Brasil vai precisar se repensar. Né? O Brasil, como nação que a gente hoje fala com tanto amor, né? As pessoas ficam, não, a gente tem que pensar o Brasil como uma nação verde e amarela, ela se mostrou com essa pandemia que não é assim. Né? O Brasil, a gente tem 10% de verde e amarelo, que pode se dar o luxo de entrar num carro para fazer uma carreata, e, ao mesmo tempo, a gente tem aí 90% da população que precisa ir a campo, na rua, se contaminar, enfrentar fila de banco para receber um auxílio e correr o risco de morrer porque você não vai ter saúde, serviço de saúde para ser atendido. Então, essa desigualdade brasileira, para o país se ver como nação e se comportar como nação, ele precisa ser reduzido. E é um grande desafio. É possível, por exemplo, na sua opinião? Professor? Ah, sim, é possível, totalmente. Até porque o Brasil é um país extremamente diverso, muito criativo e com uma quantidade de recursos, não só naturais, mas pessoas, extremamente diferenciado do resto do mundo. A gente é muito menos bitolado, né? Isso é bom por um lado e ruim por outro, porque o problema de regras sociais, de coletivo, é muito mal entendido pelo brasileiro, né? Mas, por outro lado, pode dar, se a gente tiver um senso de responsabilidade com a nação, que tanto falam, a gente pode sim encontrar saídas com os recursos que nós temos. Só para você ter ideia, na questão fiscal que todo mundo fala, o Brasil vai quebrar depois dessa pandemia. O Brasil não tem dívida externa e o Brasil tem reservas que, com a valorização do dólar frente ao real, no último mês, nos últimos 2 meses, por exemplo, fechado o semestre, a gente vai ter recurso suficiente para bancar todo o gasto que está sendo feito com a pandemia. As reservas internacionais do Brasil vão remunerar, só com a variação cambial, obviamente que essa conta não é tão simples, mas é só para dizer, esse dinheiro vai para o Tesouro Nacional, 598 bilhões, quase 600 bilhões de reais, que é o que está orçado no orçamento de guerra para enfrentar a pandemia no Brasil. Certo? E desse orçamento de guerra, a gente só conseguiu liberar menos de 10%. Entendeu? Então, a gente tem recurso, dinheiro, inclusive. Né? E o mundo todo está se endividando, o mundo vai sair mais pobre dessa pandemia. Por que o Brasil tem que ficar nesse dogmatismo, né, em não gastar e se fazer como nação? Porque você está ajudando o outro brasileiro que está passando fome, que está precisando de saúde, e a gente não gasta para ajudar essas pessoas que também são brasileiros. Né? Lembrando que esse programa é uma ação da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas, com o apoio do Ministério da Educação. Professor Chico, nós vivemos um período de exiguidade financeira. Né? Se nós já tínhamos um povo batalhador, lutador, com uma característica de trabalhar pela manhã para jantar, usando um termo bem popular, essa população, ela passa, depois de um período desse, em que essa exiguidade ela ainda é mais acentuada, a mudar também hábitos particulares. As pessoas estão também se reinventando, por exemplo, na economia doméstica, na economia do dia a dia. Essa também deve ser uma característica, uma consequência dessa pandemia, professor? Sim, a gente falou do comportamento microeconômico das empresas, né? Os novos modelos de negócio que podem surgir. As famílias é que vão puxar essa mudança, que as empresas só existem para atender às necessidades do ser humano, das famílias. E as famílias com menor renda, e aí quando eu falo as famílias com menor renda, não é porque eu estou falando de uma parcela da população que tenha renda pouca. É todo mundo que não for aquele 1%, 2% que aplica no mercado financeiro, que vive de salário, que vive o pequeno empresário, todo mundo vai perder renda. Então, as famílias, de modo geral, com menor renda, elas vão impor
uma nova forma de consumo, né? E essa nova forma de consumo, ela vai ser atendida por novos negócios. Então, uma coisa puxando a outra. Agora, com certeza, as famílias elas vão repensar em muito do que ela consumia antes. No primeiro momento, na saída da pandemia, pode haver o que a gente chama de consumo de vingança. Alguns setores, cabeleireiro, moda, alguma confecção, por um período curto de 1 mês ou 2, ter um breve crescimento de vendas. Mas isso rapidamente vai voltar ao normal, porque é só uma questão de, passei tanto tempo preso, eu mereço. Né? Consumo por indulgência. Mas quando as pessoas veem, de novo, que perderam renda e que a fatura do cartão de crédito está cada vez mais pesada, eles vão repensar os hábitos. Professor, qual é, no caso, numa situação como essa, a contribuição do mundo acadêmico? De que forma o mundo acadêmico pode contribuir para esse novo normal que nós devemos ter, professor? Olha, a universidade, de modo geral, é o local de pensar as soluções da sociedade, né? Então, de modo geral, é na universidade que se busca as respostas a esse desafio. Então, por exemplo, a pesquisa que foi feita agora para o teste de Covid, junto com um hospital privado em São Paulo, mas por trás tem USP, tem Unicamp, tem outras universidades que dão suporte aos cientistas que estão lá. Então, mesmo o setor privado desenvolvendo alguma coisa, você precisa da universidade como geradora de conhecimento que vem a partir das pesquisas, dos testes, etc. Então, a universidade, de modo geral, vai ser o grande local onde a gente vai encontrar as soluções, seja ela de que ordem for, para a sociedade conviver com esse novo normal que a gente está colocando. Caminhamos para uma das maiores crises da história mundial? Porque é uma crise, veja bem, do ponto de vista da economia, a crise mais recente e pesada foi em 2008, onde a gente teve um problema financeiro em que o Estado, como instituição maior da sociedade, se articulou para sustentar a crise financeira, para não deixar a coisa degringolar e ter um colapso do sistema financeiro. Todo mundo tem conta em banco, tem empréstimo, né? Então, o sistema financeiro não pode, é muito importante para uma economia, ele não pode colapsar. E o Estado salvou o sistema financeiro e você teve as empresas funcionando. O Estado americano, por exemplo, entrou de sócio em várias grandes empresas, como a GM, por exemplo, e garantiu emprego, que garantia salário, que garantia renda e consumo, de um lado, demanda, e do outro, as empresas produzindo e fornecendo produto. Agora, a nossa crise a demanda está restrita, porque está em casa, e a oferta está parada também, porque está tudo fechado. Então, você tem uma crise dupla em que a necessidade do Estado apoiar para que a gente não entre em colapso se transformou em algo gritante. E isso a gente não pode mais duvidar nem discutir, tem que fazer, o Estado tem que agir. Agora, aproveitando um tema que nós já levantamos, professor, quando você pega os números de infecções aqui em Alagoas, e aí eu volto à questão social, você tem no primeiro momento 2 bairros considerados nobres de Maceió, Ponta Verde e Jatiuca, com os maiores índices de contaminação, muitos explicados porque é uma população que viajou mais. Isso. Os primeiros contaminados estiveram, por exemplo, na Europa ou em São Paulo. No segundo momento, você tem o vírus se tornando comunitário. E aí você tem um crescimento das comunidades periféricas, né, que continuam com dificuldade de isolamento. É muito difícil você pedir a alguém que mora em uma favela na Sururu de Capote para que fique dentro de casa. Então, uma sociedade capitalista, dá para imaginar, né, a gente sabe que é possível minimizar, né, de que não existam tantas diferenças sociais que ficam tão evidenciadas num problema de saúde como esse, professor? Ou essa desigualdade, por ser uma sociedade capitalista, ela acaba sendo, e olha que cruel que eu vou falar, sendo necessária? Vamos lá. A desigualdade faz o capitalismo andar. Toda sociedade capitalista necessita da desigualdade, porque senão você não tem aquela vontade de vencer na vida, certo?
Quando não existe, a gente chama que existe a tragédia dos comuns, porque sempre vai ter, quando todo mundo é igual, vai ter meia dúzia de escorão, na linguagem mais simples, que vai querer comer a riqueza que os outros produziram. E alguém vai ter briga tal. Isso, inclusive, é uma teoria econômica institucionalista, a questão da tragédia dos comuns, né? Na sociedade capitalista, você tem uma desigualdade e que essa desigualdade faz com que você queira... Não é meritocracia. Meritocracia é um conceito que foi incorporado recente e surgiu em um livro, não estou lembrado bem do autor, como uma anedota. A ideia de mérito de você conseguir sozinho, sem a ajuda de ninguém, as coisas, isso é uma anedota. Porque, no mínimo, você precisa de uma escola que alguém vai lhe ensinar a você se dar bem. Então, essa história de sozinho não existe. Não é mérito, mas a desigualdade ela é necessária para o sistema capitalista existir. Qual o problema? Quando se torna crônica e profunda como a brasileira. Aí você começa a corroer os pilares da sustentação ou da estrutura social, né? Que aí nessa pandemia ficou muito claro. A gente tem pessoas passando fome, como você falou, na sururu do capote, né? As doações no Brasil hoje já estão somando em perto de 6 bilhões de reais. Doações de empresas e pessoas físicas. É muito pouco para a conta que a gente tinha feito inicialmente de pelo menos 300 bilhões de reais para o Brasil começar a passar por essa pandemia. Óbvio que a prioridade é a saúde, mas num momento como esse não tem como dissociar saúde de economia, né? Até porque nós teremos sim uma crise, isso é inevitável. Trabalhar o tamanho dela é que será um dos grandes desafios, né? Repito, prioridade é a saúde, mas não dá para esquecer também a economia, né, professor? Não, até porque a economia, o que é? Na acepção pura da palavra, é a organização da casa das pessoas. Sem pessoas não tem casa, sem gente não tem economia. Então você tem que ter economia, você tem que ter as pessoas vivas, com saúde, produzindo, para que a economia exista. Então essa dicotomia que quiseram colocar é uma falsa dicotomia, que tem interesses por trás, que infelizmente termina atrapalhando, e aí a gente tem 2, 3 meses de ações que podem postergar ou colocar num prazo muito mais longo o nosso sofrimento. Professor, eu quero antecipadamente agradecer. É óbvio que o assunto ele renderia muito tempo. Olha que nós falamos as coisas mais palpáveis para a maioria da população. Sequer falamos muito, né, sobre a macroeconomia, se assim podemos colocar. Mas eu quero que o senhor fique à vontade para usar esse espaço, trazer o seu recado, não só enquanto professor da área da economia, mas enquanto cidadão, que também é impactado pelo momento que nós estamos vivendo, professor. O recado que eu gostaria de passar é que as pessoas têm que entender um pouco mais do outro, né? A economia, ela precisa das pessoas vivas e com saúde para funcionar, e que a gente precisa refinar tudo que chega para a gente para tomar a nossa decisão. Obviamente, todo mundo tem a liberdade de tomar a decisão que queira, mas a nossa liberdade, ela vai no limite da saúde e da liberdade do outro. Então, essa compreensão as pessoas precisam ter para entender que primeiro a vida, depois o resto a gente vai trabalhando e conseguindo. Eu não tenho dúvida que será um caminho muito árduo, isso aí sim, eu acho que todos saibam, né? Sim. Mas é preciso estar vivo para que a gente possa para poder lutar, andar, né? Para poder andar no caminho, senão não vamos a canto algum. Professor, muito obrigado pela participação. Obrigado também, Oscar. Professor Chico Rosário, ele que é professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. Essa foi mais uma edição do programa O Foco no Combate ao Coronavírus.